Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é João Lucas do Prado, eu sou trader esportivo e eu vou fazer o fechamento daquele primeiro vídeo que a gente fez com a análise do jogo do dia 1, dia 2, dia 3, beleza? A gente tá aqui gravando no dia 3, o vídeo tá saindo no dia 3, então eu não vou conseguir finalizar todos os jogos, tá? Principalmente os do dia 3, tá? Mas eu vou fazer uma análise geral do que aconteceu nessa rodada pra sair o próximo vídeo com a análise das próximas rodadas, fechou? Tamo junto, bora pra cima, cara. Iniciando aqui, cara, com o jogo do Argentino Júnior, deixa eu achar aqui, isso, contra o Fluminense. Eu anotei, fiz anotações aqui de todas as análises que eu fiz, beleza, no último vídeo, tá? Argentino Júnior, cara, dependia da postura do Fluminense e eu pensei em algo a favor do Argentino Júnior, cara. Quem foi em dupla chance Argentino Júnior fechou. Falei também que era um jogo under, jogo de poucos gols, era a sequência de jogos tanto do Argentino Júnior quanto da Fluminense, um under 3,5, um under 2,5 que aconteceu na partida, tá? E eu fui de empate anula, deu reembolso, tá bom? Então foram análises, claro que, cara, todas as análises são possíveis cenários. O que a gente imagina estatisticamente probabilidades pré-live. Quando o jogo começa, cara, já são outros 500, a gente tem que analisar o que está acontecendo dentro da partida, beleza? Mas a gente cravou essas análises aqui no jogo do Argentino Júnior e Fluminense. Jogo entre Bolívar e Atlético Paranaense, eu comentei que poderia ser um jogo para gols, jogo aberto, por quê? Porque o Bolívar, cara, jogando em casa, ele é superior por conta da altitude. Os seus jogadores sabem jogar a favor da altitude, entendeu? Acabou ficando de 3-1 pro Bolívar. Agora o jogo no Brasil, que também tem uma tendência de ser um jogo aberto para gols. Aqui, o Bolívar e Atlético Paranaense foi um jogo da dupla, do over 1,5 que bateu, tá? O Bolívar e Atlético Paranaense e o jogo do Dínamo, que a gente já vai chegar lá. Então essa foi a análise. Poderia buscar algo a favor do Bolívar? Cara, o Bolívar é um time muito fraco. Entendeu? Contar que, só porque joga na altitude, é difícil cravar pré-live, tá? Mas no live são outros 500, como eu digo. River Plate e Internacional. Cheguei a comentar que pré-live uma odd 1,50 por River Plate, cara, eu ia ficar de fora, mas era uma odd justa, porque o River Plate tá numa fase melhor que a do Internacional. O Internacional começou a partida com gol do Valência, abriu o placar e o River Plate virou e ganhou de 2-1. Também comentei que poderia ser um jogo under 3,5, beleza? E é o que aconteceu. Saíram só 3 gols na partida. Fechou? Jogo entre Libertad e Fortaleza. Aqui a minha análise era para um jogo aberto, até porque o Fortaleza tinha uma média de mais de 3 gols por partida, tá? Na Sul-Americana. E acabou ganhando fora de casa do Libertad. E a maioria das pessoas, a maioria dos trades, a maioria dos apostadores estavam mais a favor do Libertad do que do Fortaleza. E acabou surpreendendo o Fortaleza ganhando fora de casa, um jogo importante, tá? Agora decide em casa, podendo perder por até um gol, melhor que a vantagem do empate. Perder por um gol vai levar o jogo para pênalti e tudo mais, fechou? Mas acabou ganhando a partida. Aqui eu esperava um jogo para gols e acabou não acontecendo, foi um jogo under, tá? Vamos dar uma olhada nas estatísticas aqui, ó. Foram 15 tentativas de gol mais 20 tentativas em gol em 90 minutos. Uma média de uma tentativa de gol a cada 5 minutos, tá? A cada 5 minutos teve uma tentativa de gol. Cara, poderia ter saído mais gols, tá? Corinthians e News Old Boys. Aqui eu cravei que se o Corinthians fosse com o time titular, cara, era batata. Odd 2 pro Corinthians, é mais time que o News Old Boys, só que o Corinthians foi com o time misto, mas mesmo assim ganhou do News Old Boys, tá? O News Old Boys abriu o placar e o Corinthians virou com o gol do Yuri Alberto e o gol do Wesley. Foi isso que eu comentei? Isso aí, dependia da escalação do Corinthians. Fechou? Cara, e finalizando, antes de finalizar o vídeo, eu vou comentar do que eu fiz, tá? Nesses jogos aqui. Isso aqui eu tô comentando só das análises que eu fiz pré-live, tá? Aqui eu cheguei a comentar um jogo do Atlético Mineiro contra o Palmeiras, que a gente poderia buscar algo a favor do Palmeiras. Não encaixou no meu método empate anula fora por conta da fase do Palmeiras fora de casa, mas a odd estava excelente, mas é o método que manda, não sou eu que mando. Então fiquei de fora do mercado, o Palmeiras acabou ganhando de 1-0 e que fase do Atlético Mineiro, tá? E também comentei que poderia ser um jogo under, tá? Só que, cuidado. Por isso que eu comentei cuidado no vídeo, porque o Palmeiras, os últimos 2 jogos, né, antes que anteceder essa partida aqui, foi muito over. Se eu não me engano, foi 4-1 contra a América e 4-1 também. Não sei, mas vamos dar uma conferida aqui. Olha só, os últimos jogos do Palmeiras foi 4-1 contra a América e 3-1 contra o Fortaleza. Então foram 2 jogos over. E os outros jogos foram todos under, tá? 0-0, 2-1, under 3,5, 1-1, 1-0, 2-2, 4-0. Entendeu? Então, cuidado. Eu falei pra tomar cuidado com algo a favor de gols do Palmeiras ou contra gols do Palmeiras, tá? E o Atlético Mineiro foi under 3,5 nos últimos 10 jogos praticamente, nos últimos 9 jogos. Teve um 2-2 contra o América Mineiro e acabou sendo o jogo under mesmo, tá? Botafogo, cara, virou contra o Guarani.
Do Botafogo eu fiz a anotação, handicap -1 do Botafogo, e eu acabei entrando nesse handicap, -1,5 no caso, entre -1 e -1,5, que deu meio head, por causa de quê? No GE saiu a notícia que o Botafogo ia com o time titular e acabou no ao vivo não indo com o time titular, tomou um gol do Guarani e no segundo tempo entrou com o time titular, colocou os seus grandes jogadores que acabaram virando a partida, que é o gol do Tiquinho Soares e gol do Hugo, e ganhou a partida dentro de casa contra o Guarani. Se iniciasse o jogo desde o início com o time titular, cara, é bem provável que sairia com a vitória daqui. Fechou? Estudiantes, cravei também que era a vitória do Estudiantes, tá? No vídeo. Pré-live já, é mais time que o Goiás, tá numa fase melhor que o Goiás e acabou metendo 3-0 no Goiás. Então foi excelente. A maioria das análises acabou acontecendo o possível cenário que eu imaginei no vídeo. Fechou? Porém, não são todos. Então por isso que a operação é esse, cara. Às vezes tem que esperar o live. Eu que trabalho com estatística e probabilidades a meu favor, foi uma rodada interessante, entendeu? Mas sempre aconselho ver o jogo, ver a partida. Porque aqui a gente poderia muito bem trabalhar o under e no segundo tempo, olha só, saíram 3 gols depois da expulsão do Bruno Santos. 3 gols. Então, quem estava no under 2,5 acabou ficando no head. Fechou? Vila Nova e Sport, anotei poucos gols, under 3,5, acabou saindo um under 1,5, que saiu só um gol do Sport. Comentei também que o Vila Nova em casa, cara, era invicto e acabou de perder a invencibilidade em casa com o Sport, tá? Que agora é vice-líder. Com a Vitória ganhou, né? Vice-líder com 41 pontos, voando. Sport Vitória, sempre que puder trabalhar algo a favor do Sport Vitória na Série B, é interessante, tá? Sempre que tiver odd, que o método encaixar. Astana e Dinamo de Zagreb, falei para tomar cuidado de trabalhar algo a favor de Dinamo Zagreb, porque já tinha vantagem de 2 gols, de 4 gols, ganhou de 4-0 o jogo de ida, tá? E agora ganhou de 2-0 o jogo de volta, e comentei que poderia ser um jogo over, eu coloquei over 1,5 e acabou batendo, e acabou de 0-2, né? 2-0 pro Dinamo de Zagreb, fechou? Comentei também do jogo do Copenhagen, que era jogo aberto para gols, saíram 9 gols na partida, ficou de 6-3, porque são duas equipes overs e o Copenhagen tinha ganhado de 2-0 lá no estádio do Breidablik. Então, no jogo da volta, o Breidablik tinha que se expor e acabou tomando 6 gols e fez 3. Fechou? Esse foi o fechamento, algumas análises que eu fiz aí de terça-feira até agora, tá? Aqui nós temos o fechamento das entradas que eu fiz, ainda falta a dupla do Telegram, que eu mandei lá hoje, no jogo do Flamengo e no jogo do América, e falta também o jogo do Flamengo e Olímpico, que eu coloquei ambas marcam, tá? Que vai acontecer daqui a pouco, então eu não vou conseguir comentar se bateu ou não, mas essas foram operações que eu fiz, cara, interessantes, quer ver? A gente está com 1% de lucro no mês, estamos no dia 3, então iniciamos o mês até bem, tá? 1% hoje, 0,40 ontem e na terça-feira a gente fechou com menos 0,50 e acabamos ficando positivo até então. As entradas foram essa aqui, trabalhei ambas marcam no Libertad e Fortaleza, como eu disse eu esperava o jogo over, acabou não acontecendo. Argentino Júnior e Fluminense, trabalhei o empate anula fora de casa pro Argentino Júnior, que eu falei que deu reembolso, foi um golaço do Fluminense no segundo tempo, e teve chance de virar, tá? Mas acabou empatando e ficou devolvido. A dupla do canal bateu, tá? Botafogo e Guarani, o handicap -1, -1,5, perdemos 50% da stake, tá? Trabalhei o Estudiantes para vencer, como eu disse no vídeo também, odd excelente, pagou 50%, falta isso aqui. Tô fazendo teste numa dupla pessoal que bateu hoje, tá? E é pessoal, não comentei no grupo, não comentei aqui no YouTube. Empate anula fora de casa hoje com o Basel, cara, que foi eliminado na semifinal da última temporada. Jogou contra o Tobol Constanay, desculpa a pronúncia, não sei pronunciar esse time, mas é um time do Cazaquistão, um time inferior ao Basel, acabou sendo eliminado o Basel, mas ganhou a partida e a gente conseguiu o green. E o Hammarby e o Twente que eu esperava o ambas marcam, aconteceu esse ambas marcam, só que aconteceu na prorrogação, que o Twente fez gol, então acabou, aqui eu entro com 50% da stake, né, inteira, mas acabei perdendo a stake inteira de 50%, então por isso que tá 100% de head aqui, fechou? Então até então estamos com 1% de lucro, de trading, cara, eu não comento no grupo, não comento aqui, é pessoal, então aqui ó,
mas estou com 14% de lucro no mês, tá interessante, iniciamos o mês muito bem. Só que não chegou a comentar de trading, eu deixo pro Paulo, fechou? Amanhã tem vídeo do Paulo analisando os jogos do fim de semana, de sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Tem o fechamento do Paulo na segunda-feira e terça-feira provavelmente sou eu aqui gravando de novo, tá? Então esse foi o fechamento, espero que você tenha gostado. Deixa o like se gostou, deixa o dislike se não gostou, comenta aqui embaixo, tá bom? A gente sempre vai fazer as análises e esse aqui é o vídeo de cobrar, entendeu? Confere lá minhas análises pra você ver. Então, aí a gente faz o fechamento logo em seguida, né, depois dos jogos acontecerem, pra gente sempre ter esse contato de transparência, de honestidade, entendeu? Pra que fique uma coisa saudável e bacana, fechou? Cara, esse foi o fechamento. Pra quem é novo aqui no canal, se inscreve, deixa o like no vídeo, fortalece a gente e tamo junto! Valeu!